Então, pessoal, boa tarde. Gostaria de dar já as boas-vindas e agradecer ao Jean Paulo de Andrade por ter aceito o convite para palestrar aqui no nosso PPGCF, né? Eu vou fazer uma breve apresentação, então, Jean, se eu estiver falando alguma coisa errada, tu me corrige, tá? O Jean possui graduação em farmácia aqui pela URGS, né? Eu também tenho título de mestre aqui também pelo nosso PPGCF, e tem o título de doutor obtido na Universidade de Barcelona, na Espanha, tendo como tema principal o estudo químico-biológico dos alcaloides da família Amarilidaceae. Então, ele possui experiência em técnicas de química analítica, de isolamento, caracterização, fitoquímica e elucidação estrutural de compostos naturais. Ele iniciou um pós-doutorado na Universidade de Talca, no Chile, no Instituto de Química, sob supervisão do professor Guillermo Schmieda Hirschmann. Ele, então, está vinculado à Universidade Católica del Maule, em Talca, no Chile, onde ele atua como professor auxiliar até os dias de hoje. Não sei se faltou alguma coisa. Não, é isso aí mesmo. Então, não tem mais. Passo a palavra para ti, então. Tá bom. Uma boa tarde a todos e todas. Vai ser um pouco estranho, porque eu não vejo ninguém, né? Estou vendo meu desktop aqui, mas enfim. Muito obrigado pelo convite, Eduardo, e ao pós-graduação aí, da URGS, onde eu estudei e sinto muita saudade. Tenho muitos amigos aí, nessa instituição, na cidade de Porto Alegre, né? Especialmente grandes amigos aí na Faculdade de Farmácia, especialmente. Então, muito obrigado pela apresentação, Eduardo. É isso, resumidamente. Iniciei os trabalhos aí com um professor que com certeza os alunos aí conhecem, o professor José Ângelo Silveira Zonazzi, que sempre se dedicou a muitas plantas, se dedicou muito da sua história acadêmica também com as farmacopeias, e aí a variedade de monografias e plantas são imensas, né? Mas, logo, uma vez aí, estava já montando seu grupo de pesquisa, iniciou o trabalho com a Amarilidaceae e eu acho que um dos primeiros alunos aí da época dele, acho que fomos, nossa geração até, que inclusive compartilhamos laboratório com o professor Eduardo. Então, acabei ficando no tema Amarilidaceae, onde fui fazer doutorado e tive algumas experiências de pós-doutorado também. Agora me encontro no Chile, onde eu vim fazer um pós-doutorado aqui em Amarilidaceae e também em outros temas. Fiz alguns poucos trabalhos em alguns outros metabólitos secundários, mas, de uma certa forma, sempre minha principal área esteve vinculada à química dos alcaloides de Amarilidaceae. Então, só não se trata de uma revisão exaustiva. Tem algumas coisas muito recentes que a gente tem observado, que ocorreram algumas publicações interessantes. Eu vou acabar comentando, basicamente, algumas linhas que nós estamos trabalhando, ou já estivemos trabalhando, e algumas que estamos trabalhando agora, alguns trabalhos que finalmente estão começando a ser finalizados e com a possibilidade de publicação. Mas sempre no que se refere a esse aspecto, ou seja, um aspecto químico, um aspecto biológico do que seria as amalidáceas tanto do Brasil, pelo menos as que eu trabalhei, e as do Chile, com as que estamos trabalhando agora. Esse primeiro slide aqui, acho que não é nenhuma novidade para ninguém já do pós-graduação, né? No qual tenho absoluta certeza de que, e especialmente dentro de um doutorado na Faculdade de Farmácia, onde de maneira direta ou indireta nós buscamos estudar a origem dos medicamentos, né? Seja para qualquer fim, aos colegas e candidatos que provavelmente agora no futuro muito próximo serão aí mestres, doutores, dentro das suas áreas, na área de farmacodinâmica, farmacocinética, tecnologia farmacêutica, farmacognose,
bioquímica, enfim, qualquer área, né? A gente sempre, de uma maneira ou outra, está em volta a sempre buscar qual a origem, o que levou a que uma determinada molécula chegasse num ponto que é necessário uma atuação da tecnologia farmacêutica, da farmacocinética, modificação química, etc, etc. Bom, esse gráfico que está refletido em números simplesmente deixa em evidência numericamente, isso é interessante desses dois autores, né, Newman e Craig, já realizam revisões sistemáticas, né, já deve ter a mais nova, que eu nem olhei, mas esses números, essas porcentagens praticamente não modificam. Essas porcentagens basicamente refletem todas aquelas substâncias aprovadas pelo FDA, né, nesse caso até o ano de 2019. Acho que tem uma nova revisão mais recente. Já tem que trocar a slide, mas as porcentagens praticamente não mudam. O que quer dizer? O que significa isso? Significa que, de maneira direta ou indireta, nós temos uma grande porcentagem de medicamentos que são oriundos do estudo de produtos naturais, seja em que o farmacóforo foi obtido de uma fonte natural, seja que quando é sintético o medicamento ou a substância bioativa, porém o farmacóforo foi primeiramente obtido de vias naturais, ou um estudo que mimetiza, por isso esse NM aqui, que mimetiza uma via biológica ou bioquímica de uma determinada espécie, de um determinado vegetal, justamente para buscarmos farmacóforos, né, ou novas estruturas que possam ter ou fornecer uma resposta biológica. De maneira direta e indireta, o estudo de produtos naturais sempre nos leva à obtenção de moléculas bioativas, né? Uma forma muito simples, um grupo de substâncias que praticamente poderíamos dizer que não tem nenhum, ou muito pouca ou nenhuma origem natural, chega a mais ou menos uns 36%, por mais ou menos, né? Mas a parte natural é bastante superior a isso, né? Se nós vamos a algumas áreas específicas, como, por exemplo, a área oncológica, o aporte de substâncias de origem natural chega a 90%, né? Porque é onde nós temos substâncias tóxicas, né, nos micro-organismos, né, dentro da nossa natureza. Dito isso, o tema que ao final, que no início da minha vida acadêmica e até agora sigo trabalhando, é com a família das Amarilidáceas, né, que é uma família botânica muito conhecida. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem as plantas, as chamadas, os lírios, no Brasil se chamam lírios, né, ou açucenas, né. Tem o copo de leite, o clássico lírio que nós temos no Brasil, não é essa família, é próxima, mas não é uma outra família que geralmente nos herbários é conhecido como Amaryllis, né? Quando vais a comprar uma planta num jardim, né, se conhece como Amaryllis, justamente porque essas espécies são oriundas da família Amaryllidaceae. São plantas com bulbos, né, bulbos, tem uma parte subterrânea dessa planta, né, são monocotiledôneas, são muito parecidas entre elas em termos de partes aéreas. As folhas geralmente têm o mesmo perfil de uma folha clássica de monocotiledônea, né? O que difere justamente uma espécie de outra espécie são algumas características taxonômicas mais, digamos, mais sutis, que se refletem nas características da flor, né? São plantas que nós necessariamente identificamos quando podemos ter em mãos a flor dessa espécie. Dito isso, é óbvio que essa família Amarilidácea é conhecida também muito, particularmente pela sua beleza, né, ornamental. São plantas que se comercializam com um fim puramente ornamental, né? E quando digo puramente ornamental, também geneticamente ornamental. São plantas que já não têm não produzem tanto os compostos ativos oriundos das Amarilidáceas, das quais as Amarilidáceas foram e são conhecidas biologicamente. Essas plantas que geneticamente são direcionadas à beleza,
com um intuito ornamental puramente, perde um pouco as características das substâncias ativas, dessas espécies que são os alcaloides. Dito isso, nós vamos sempre nos tratar aqui do que são espécies nativas, né? Não de híbridos. Híbridos, há muitos híbridos, justamente pelo afim ornamental que essas plantas geram, né? Promocionam, né? no comércio. Para dar uma ideia de que plantas são, acredito que muitos de vocês devem conhecer, aqui nesse pequeno mapa simplesmente se mostra áreas onde as amariláceas são nativas, né? onde nós temos endemismos de amariláceas. Como vocês podem ver aqui, nós temos amariláceas em praticamente todas as zonas do mundo, com exceções de zonas muito áridas ou muito montanhosas, que daí praticamente não temos muito pouco aporte em densidade de qualquer vegetal. Por exemplo, zona desértica do Saara e Arábia Saudita, aqui, por exemplo, né? E a parte da Cordilheira do Himalaia, e até o interior aqui, China interna, Mongólia até Sibéria. Então, essa zona aqui é mais difícil, né? Algumas zonas desérticas também da Austrália, ainda que em zonas desérticas ou algo áridas, sim, há muita amarilácea, por exemplo, na zona chilena, na zona do Atacama, né? Mesmo essa zona, essa África mediterrânea aqui, tem um pouco mais de umidade pelo Mediterrâneo, porém, existem plantas aqui, hasta no interior do Marrocos aqui, existem narcisos que aí crescem, né? Mas quem são essas plantas? Se nós formos olhar, reconhecer nas plantas da América Latina nossa, eu tenho certeza absoluta que são as plantas mais bonitas que nós temos, das amariláceas mundiais, né? Aqui são plantas, inclusive algumas plantas da nossa região sul aí, aqui estão representadas, né? São do gênero Ipeastrum. Esse aqui é o gênero Rhodophyala, brasileiras, né? Ipeastrum calyptratum, aqui, né? Aqui o gênero Griffinia, também existem representantes no Brasil. Abranthus é outro gênero, tem uma flor um pouco menor, né? Existem em todas as áreas do Brasil. Phaedranasa é um pouco mais o endemismo é zona colombiana e América Central. Eucrósia, zona equatoriana, especialmente. Mas, enfim, só para mostrar quem seriam essas plantas, né? Na zona africana, nós temos aqui crino, que é uma planta que também existe no Brasil, mas ela obviamente é exótica, mas já é de muitos anos, que se adaptou muito bem a muitas regiões, mas ela é nativa da África. Clívia, Cirtanthus, e essa planta aqui, Bufani, que é uma planta de um grande potencial alucinógeno, muito utilizada por tribos africanas. Na zona europeia não temos grandes variedades, porém são as mais estudadas quimicamente, que são o caso das narcisos, né? Que está citado até na Bíblia, né? O uso por Hipócrates, pai da medicina, usando óleo no qual usava azeite de narciso, né? Para provavelmente terapia de processos tumorais. E aqui, no meio da neve, popularmente no inglês conhece como snowdrop, como gota de neve, né? Que se encontra os gêneros Galanthus e Leucógio. Né? São plantas que existem na região mais fria do Cáucaso, aí, sul da Rússia, Turquia, Bulgária, né? São uma planta bem adaptada, uma espécie bem adaptada às zonas frias. No que é o Sudeste Asiático, então aqui nós temos licores, gênero licores. Aqui desse gênero saiu o alcaloide mais conhecido, que é a licorina, já vamos tratar de falar um pouquinho dele. E aqui um Guernia, que também tem uma importância atual em produção de alguns metabólitos com finalidade terapêutica. Na Austrália são os gêneros menos estudados, poucos gêneros, né? Calostema e Priophis, são poucos estudados e não existem poucos dados químicos a respeito. Bom, por que as amariláceas? Bom, aqui simplesmente para dar para mostrar que
dentro da evolução da Terra, nós temos a zona africana importantíssima na parte de evolução. As amalidáceas tiveram uma diversificação primária na zona africana. Aqui, para dar alguns exemplos de gêneros africanos, e aqui as indicações desses gêneros, indicações estas que até o dia de hoje são utilizadas, né? Os sul-africanos são muito vinculados aos seus curandeiros, por razões religiosas e também por razões econômicas. Até o dia de hoje, mais ou menos 20 a 30 milhões de sul-africanos preferem ir num curandeiro do que ir num médico, num posto de saúde, né? As tribos antigas, existem muitos achados arqueológicos que mostram vários nativos da zona subsaariana, mas também, especialmente na África do Sul, nos quais utilizavam essas espécies para os mais distintos fins antiparasitários, como pudessem ser como esse gênero de sertanos, por exemplo, vários outros. Bufane, que eu comentei, geralmente para atividades no sistema nervoso central, assim como o pancreático também, e algumas antitumorais também. Na nossa zona americana, nosso continente, existem menos hallazgos etnofarmacológicos, porém, vai ser um pouquinho de espanhol, achados etnofarmacológicos, arqueológicos que vinculam com etnofarmacologia, né? Mas também existem, né? Como, por exemplo, essa planta brasileira, né? Podia utilizar, existem relatos do uso como afrodisíaca. Crino, como eu disse, já é uma planta cosmopolita, está em muitos continentes, também tem um grande uso, e especialmente estes gêneros aqui, que eram utilizados por cerimônias nativas, nossas, né? Dos povos andinos, né? Especialmente o Império Inca, né? Na zona central também se utilizavam himenocallis, é uma planta bastante tóxica, se utilizava para abscessos e carbúnculos, né? Então, sempre tivemos a marlidácea no que respeita à atividade biológica e à medicina tradicional. Já há quase 20 anos, existiu uma nova, a qual utilizamos até os dias de hoje, uma fragmentação, foi uma divisão da grande família Marlidácea, que agora é uma grande família. Antes era a Marlidácea, o que hoje é a subfamília Amarlidoidea. O que ocorre aqui? Bom, aqui nós temos também uma planta, uma flor de potencial ornamental também, que é a Agapanthus. No entanto, a Agapanthus pertencia anteriormente à família Agapantácea. Hoje se considera Agapanthus também parte da família Marlidácea, porém dentro da subfamília Agapantácea. O mesmo ocorre com as aliáceas também. Aliáceas como, por exemplo, o alho, né? Essas plantas, ao dia de hoje, se consideram como Big Family, a grande família das Amarlidáceas. Porém, curiosamente, quimicamente, só esta subfamília Amarlidoidea é a que produz um certo tipo de alcaloide, que é o que nós vamos ver agora, né? São as isoquinolinas. Estes aqui representado por o que seria e o que é esta estrutura, né? Uma parte provém do metabolismo de fenilalanina, a outra parte provém do metabolismo de tirosina, e aqui nós temos um precursor que promove distintos acoplamentos oxidativos fenólicos, e aí geram distintos esqueletos. Estes são os alcaloides de Amarlidáceas, os quais se relacionam às atividades etnofarmacológicas antigas com o que se observa no dia de hoje. São substâncias que apresentam as atividades biológicas antes, né, relatadas nos achados arqueológicos. A ciclização, o que seria a conversão, né, desse precursor comum em esqueletos tipo, que nós chamamos, né, particularmente vários esqueletos, se dá justamente porque temos dois fenóis muito próximos, né, e por estabilização fenóxidativa ocorre uma ligação carbono-carbono, né, a qual pode ser orto para orientada, para referente a essa hidroxila, orto referente a essa hidroxila, né,
gerando esses esqueletos tipo, que nós chamamos licorina e homolicorina. Quando ela se dá para, com relação a esse hidroxila, e para com relação a essa hidroxila, do anel apóstrofe, perdão, para apóstrofe, nós temos aqui esses diferentes esqueletos. E para orto, temos o esqueleto galantamino. Nesse sentido, podemos dizer que qualquer maridácea que se venha a trabalhar, qualquer pessoa venha a trabalhar, praticamente em qualquer região do mundo, que venha a trabalhar a maridácea, a gente diz porque os alcaloides são maridáceas antigamente são conhecidos assim, mas na verdade devemos dizer subfamília Amaridoidea. Qualquer planta da subfamília Amaridoidea, na qual a gente aplique uma extração ácido-base, nós devemos encontrar alguma estrutura dentro desses 9 subtipos, né, ou esqueletos. Isso é sim ou sim. Muito raramente não se vê algum. Existem casos, mas são quase 150 anos estudando quimicamente essas plantas, 2 relatos. Né? Praticamente a planta, essa família, geneticamente, a subfamília Amaridoidea, está apta à construção, à biossíntese destes núcleos, né? Do tipo isoquinolinas, né? Tetrahidroisoquinolinas, né? Algumas não exatamente, com anéis de 7 membros, como a galantamina, mesmo a montanina, mas derivados de isoquinolinas, né? Aqui o aporte carbônico de cada aminoácido na estrutura final. Da licorina, como eu comentei, primeiro alcaloide isolado, claro que nessa época não se conhecia essa estrutura, mas foi o primeiro alcaloide isolado de Amarilidácea. Não obstante, temos também, já há alguns anos, a identificação de vários outros esqueletos, né? Aqui, resumidamente, o mesmo acoplamento que eu acabo de comentar, né? Mas colocado assim simplesmente porque alguns outros esqueletos também já foram evidenciados, isolados e evidenciados, né? Como, por exemplo, esse tipo de esqueleto, o esqueleto do tipo galazina ou galantindol, né? No qual existe uma certa discussão entre alguns autores se seria um novo esqueleto ou poderia ser originário de uma reação metabólica específica em alguma característica genética taxonômica de alguma espécie, a partir da homolicorina, por exemplo. Além do mais, outros derivados como gracilina ou derivados de pulverina, no qual também se entende como novos esqueletos, né? Mas também existe uma certa semelhança na estrutura, por exemplo, da pulverina com a narciclasina, que na verdade são compostos de importância como antitumorais. Alcaloides de Amaridácea com 2 nitrogênios, com 2 átomos de nitrogênio, são raros, né? Muito raros. Existem esse grupo que alguns autores defendem como um novo tipo, mas se nós também podemos fazer uma análise bioquímica, vemos que aqui temos um etilaminofenólico que podia, dentro da síntese da própria tazetina ou do esqueleto pretazetina, ter se acoplado ao esqueleto, à formação do esqueleto, né? Então existe uma certa semelhança, né? E tem outros que são moléculas que geralmente se isolamos, mas são moléculas que também podem ser próximas ou derivadas do catabolismo normal da planta, degradação normal da planta de algum desses esqueletos, né? Como, por exemplo, a ismina, né? Bom, dito isso, quantos alcaloides nós temos no dia de hoje conhecidos? Ao que a gente entende, nós temos aí aproximadamente umas 630 ou por aí estruturas, segundo a última revisão muito boa, né, feita por um colega que trabalha conosco, o professor Strahil-Berkhoff. Nós poderíamos ter atualmente 630 estruturas conhecidas. Numa pequena revisão dos últimos 5 anos, mais ou menos, mas muito rápida, né, por isso ainda estamos revisando ainda, se isso está tudo correto, acreditamos que possam existir sobre 35 novas estruturas, né? Não vamos conversar a respeito de todas elas, e vou centrar algumas espécies que a gente trabalhou no Brasil mesmo.
Eu acredito que muitos de vocês também conhecem e sabem a extração clássica ácido-base, né? Na qual se aplica diferenças de pH, né? Para a obtenção do alcaloide em diferentes meios, né? É verdade também que a extração ácido-base, apesar de que é muito clássica e muito boa, porque isola muito rapidamente, nós podemos obter um extrato enriquecido em alcaloide, também é certo que uma reação química que tu eleva um pH a 10 ou 11, 10, geralmente, pode ocorrer alguma certa degradação. Aqui, um extrato vegetal ocorreria a mesma coisa. Esse trabalho foi interessante, já tem alguns poucos anos, quando eu estava no Espírito Santo também, fazendo um doutorado. Uma colega, agora já a doutora Feu, trabalhou também com a Punicio, então pude ajudá-la, e ela trabalhou muito com a Ipeastrum punicio, que é uma espécie da região. E a ideia que partiu, né, do seu tutor, que era meu supervisor, o professor Wiley, a ideia nossa em conjunto foi de não aplicar a extração ácido-base, né? Foi do extrato macerado alcoólico já realizar partições com alguns solventes orgânicos e diretamente fracionar por Cefadex, né? Cromatografia por exclusão. Curiosamente, nós chegamos a esse espectro de hidrogênio, né? E onde nós, claramente, já com a experiência de conhecer os esqueletos, né? A gente via, né, uma zona aromática, geralmente o metileno dioxifenila, que é muito clássico nos alcaloides, né? Uma zona insaturada também. E, geralmente, um típico espectro que muito relacionado com o tipo narciclasina. Porém, claramente haviam sinais de açúcares, né? Não é tão comum. Aí vem a obtenção de alcaloides heteróxidos, né? No caso das amaniláceas, não é tão comum. A razão disso será a extração ácido-base? Provavelmente, né? Provavelmente. Ou não há muitos alcaloides de amanilácea em forma de heteróxidos, talvez, né? Isso é uma parte que ainda se estuda, né, justamente para buscar novas estruturas. No caso dessa substância, a arginina, a substância era conhecida, porém, na forma de heteróxido era inédita nesse então, foi feito também raio-x, estudos de cristalografia de raio-x para confirmação da estrutura, né, dado também o fato de ser uma estrutura inédita, e isso começou a gerar uma certa ideia de que talvez a extração ácido-base a gente possa estar perdendo alguns alcaloides, né? Essa é uma linha que nós estamos seguindo aqui no Chile, de tentar buscar, mas tentar otimizar bem novas formas de extração para obter melhores rendimentos em alcaloides e possivelmente evitar a formação de artefatos, né? No caso aqui se confirmou, se realizaram estudos em linhas tumorais, possivelmente dessa substância, desse heterócito, teve menos atividade do que a arginina em si, provavelmente o substituinte aqui na posição 4 seja o que impeça uma melhor a resposta frente aos tumores, nesse caso, né, a essas linhas pelo menos a essas linhas de células tumorais. Porém, a ideia desse trabalho foi justamente ver novas formas, né, de busca de estruturas que possam ser inéditas, né? Esse trabalho aqui já tem alguns anos, foi até do meu doutorado, mas o que eu quero chamar a atenção para as espécies brasileiras, né, é com relação, já que estamos tratando de espécies brasileiras, ao aporte desse esqueleto homolicorino, né? Quase sempre nas espécies brasileiras, quando nós trabalhamos com alcaloides, vamos encontrar vários, né? Existem espécies que produzem boas quantidades de, por exemplo, de galantamina, por exemplo, ou de montanina, etc. Galantamina é um fármaco, né? A todos que estão ouvindo aí, alunos de doutorado aí, ou de mestrado, galantamina é um fármaco, se usa para Alzheimer, né, em forma de sal,
forma de bromohidrato, oriundo aqui das amarilidáceas. Então, existe muita variedade química nas plantas brasileiras, mas é verdade que parece ser que o esqueleto que se mantém nas algumas Ipeastrum, especialmente Ipeastrum, um gênero Ipeastrum, os derivados ou a quantidade importante de homolicorinas. Bom, nesse trabalho de uma espécie também do Espírito Santo, as homolicorinas têm um espectro de ressonância particularmente fácil de ver, né? Porque geralmente temos essas posições oxigenadas, essas geralmente não. Então, geralmente temos 2 hidrogênios aromáticos para-orientados. E a estereoquímica dessa fusão dos anéis, ela é muito conservada e se mantém, e se pode ver facilmente por dicroísmo circular. Na verdade, o dicroísmo circular é muito útil no nosso caso, justamente porque temos alguns enantiômeros, né? Como, por exemplo, os derivados do que chamamos de esqueleto hemantamina, que essa ponte etano aqui, né, nessa representação, ela fica, digamos, né, atrás do plano, ou os derivados de quirinina, né, que na mesma representação fica, essa ponte etano está por em cima do plano, né. Claramente, dado que a substância tem uma zona de absorção de ultravioleta aqui, um cromóforo aqui e aqui, com a luz polarizada do dicroísmo, nós conseguimos ver para que lado está essa ponte, né? Se, nesse caso, orientada hacia quem visualiza, né? Beta orientada, ou alfa orientada, né? Se pode ver claramente nas zonas de absorção, que é sobre 240 e sobre 290, nós vemos, né, a diferença, né, no caso, né, do desvio do plano de luz polarizado. O problema é quando uma estereoquímica como essa, por exemplo, nesse caso, que também não é muito comum, mas geralmente podemos encontrar essa posição oxigenada, geralmente, qual a orientação, qual é a configuração absoluta da posição 2, nesse caso. Aí é uma dificuldade. Parece simples, mas não é. Né? Dado a conformação pseudo desse anel, né, desse ciclo hexeno aqui, se essa posição oxigenada está pseudoaxial ou pseudoequatorial, praticamente os valores de ressonância mudam muito pouco. Muito pouco. Né? Não só isso, bidimensionais também não brinda nessa estrutura, particularmente nessa estrutura, não existe 2D que nos possa, 2D espacial pelo menos, né? NOI irradiado ou NOI espectro completo, mas especialmente irradiado, que eu possa ter alguma diferença espectral aqui. Infelizmente não acontece exatamente, praticamente tem o mesmo espectro, né? Existiria uma possibilidade de realizar um estudo com HMBC de constante de acoplamento nessa fusão do anel aqui. É possível, mas é um experimento que tem que ter mais quantidade, tem que fazer, é um experimento muito mais complexo, e vocês sabem que alcaloide a gente sempre isola muito pouca quantidade. Foi difícil. O que chamou a atenção foi justamente nesse espectro de hidrogênio, esse sinal aqui, que é justamente do hidrogênio na posição 1, né, na oximetínica aqui, sai sobre essa zona, sobre entre 4,5 e 5,5 ppm, que esse sim mantinha uma pequena constante de acoplamento diferente da que habitualmente nós tínhamos observado. Aí chamou a atenção, né? Mas como comprovado? Bom, nós estamos há alguns anos tentando comprovar isso, né? Com cálculos que nos possam dar essa certeza. Parece que agora nós vamos conseguir, justamente aplicando o dicroísmo vibracional, né? Com o professor João Batista, um colega da Universidade que trabalha em São Paulo. Parece que com o dicroísmo vibracional, que é uma forma de dicroísmo, porém, como o substituinte não está muito próximo de uma zona de absorção na região do ultravioleta, nesse caso, o que foi mais factível foi a realização do mesmo estudo, porém com infravermelho, né? Infravermelho. E parece que agora temos trabalho finalizado, e eu acredito que agora a gente já foi submetido a uma revisão. Tínhamos que repetir alguns cálculos, mas acredito que agora o trabalho vai sair. Então,
na verdade, nós estaríamos, desde muitos anos, se entende que a biossíntese desse esqueleto é específica e esse substituinte sempre está numa certa orientação, e agora nós encontramos justamente uma outra orientação. Também encontramos essa estereoquímica distinta, quer dizer, existe uma grande variabilidade em termos de configuração absoluta nas plantas brasileiras, isso é muito interessante. Voltando ao tema das extrações do base, o que nós estamos trabalhando aqui, que ainda são pontos ainda a melhorar, porém, estamos estudando a possibilidade de optimizar uma extração por intercâmbio iônico, praticamente, né? Existem várias membranas, né, de intercâmbio iônico, uma muito conhecida é a Sartobind. Na verdade, ela é utilizada justamente para food chemistry, né? Algum colega que trabalha com food chemistry, com certeza, deve ter visto trabalhos, por exemplo, capturando antocianidinas, por exemplo, né, com membranas de intercâmbio iônico, né? São substâncias polares que justamente vão estar na mistura, né, na mistura complexa de várias outras substâncias polifenólicas, porém, a diferença é que em pH ácido, as antocianinas estarão com carga positiva, né, sendo estáveis, são estáveis e positivas. Bom, nesse sentido, é possível enriquecer, né, um extrato com antocianinas, justamente aplicando uma membrana de intercâmbio iônico. Então, a pergunta que vem é por que não fazer isso com alcaloides, né? Ou seja, a membrana capta, por exemplo, nesse caso hipotético, com algum extrato obtido, por exemplo, existem trabalhos recentes de colegas aí com casca de feijão, por exemplo, altos níveis de antocianidinas, saponinas também, mas muitas saponinas, mas também antocianidinas. Mas classicamente aqui no Chile, especialmente, se trabalha muito com as berries chilenas, né, muito conhecidas, mirtilo, framboesa, morangos, né, na qual se obtém extratos enriquecidos em antocianidinas através de técnicas de intercâmbio iônico, né, no qual substâncias outras, neutras, né, ou que estejam carregadas negativamente, né, que simplesmente não se atrapam na membrana e são eliminadas. Por que não aplicar isso com alcaloides, né? Então, esse é o desafio que nós estamos trabalhando agora, né? Justamente buscando optimizar bem essa extração, né? Para ver que tanto aqui em inglês, né? Adsorptive, né? Adsorptive membrane chromatography, ou seja, a cromatografia por membrana de absorção, ou seja, membrana de intercâmbio iônico, no caso, a Sartobind, exatamente aqui, nós aqui trabalhamos, comparando com a extração clássica ácido-base, né, a qual é pH muito ácido com solvente inorgânico, se faz se retira, né, tudo que é a parte lipofílica e se trabalha a partir da fração aquosa alcalinizando o meio e aí submetendo a partições com solventes orgânicos, né, isso por um lado. Aqui é um ambiente muito mais soft, nesse caso, né? Se pode utilizar ácido acético, ácidos orgânicos, né? Não há necessidade de ácidos inorgânicos. Devemos manter o pH sobre 2,5 3, né? Uma mistura mais ou menos assim se pode conseguir, né? E o grande ponto aqui é a dessalinização, né? O contra-íon aqui para obter os alcaloides, devo utilizar sódio, e aí permanece cloreto de... tá difícil português. NaCl, né? Cloreto, né? Na nossa fração com o alcaloide, né? Essa dessalinização é que ainda é um ponto a melhorar. Porém, o que nós temos observado é que dentro aqui do cromatograma de algumas plantas que nós estamos trabalhando, todo em triplicata, esse cromatograma aqui, ambos, tanto o cromatograma aqui mostrado, obtido por membrana, como o cromatograma aqui mostrado, obtido por extração ácido-base, partem exatamente da mesma quantidade de planta, de bulbos, né? Mesma quantidade, tudo igual. E nós vemos que estamos fazendo estatística para ver que tanto é a melhora, né,
na área sobre curva, por exemplo, né, de algumas substâncias que nós já sabemos que estão no extrato, como a glicorina, como a galantamina, como outros, e também regiões que vemos que claramente, né, em vermelho, que aqui mostra a extração por membrana, claramente nós temos alguns alcaloides que se sobrepõem ao que seria a extração por ácido base. Então, provavelmente, esse extrato ele está diferente. Né? Ele está diferente. Se está diferente em alcaloides, não sei. Vamos ver. Nós temos que ver outra coisa. Né? Enfim, isso é um trabalho que está aí. Para falar um pouquinho da galantamina, né, para vocês, que é, na verdade, a molécula que mais se comenta mais nesses últimos anos, que é justamente a molécula que veio a tornar-se um medicamento. Né? Ela já era conhecida no bloco soviético há muitos anos, mas pelo fato de ser o bloco soviético estávamos em Guerra Fria, essa informação não chegava ao Ocidente. Né? Não chegava também pela simples razão de que as plantas que apresentavam bons índices de galantamina e eram utilizadas na medicina tradicional caucasiana, justamente eram dos gêneros galantos, que são plantas próprias da zona asiática, né, caucasiana. Né? Então, já haviam muitos estudos etnofarmacológicos que mostravam que galantos era utilizado na medicina tradicional para problemas de poliomielites. Bem interessante, né? Claro, galantamina é um inibidor de acetilcolinesterase. Né? Se inibe a colinesterase, justamente aumenta os níveis de acetilcolina no espaço sináptico. É justamente o que ocorre, né, nas sinapses nicotínicas da junção neuromuscular e facilita no caso, as crianças na época, ou incluso pessoas que padeciam de miastenias graves, facilitavam sua transmissão sináptica. Bom, dito isso, justamente no final dos anos 80, já com a abertura, né, já da comunicação entre ambas partes, bom, começou a pensar-se na galantamina como mediadora de uma possível melhora da memória, dado que a galantamina se enquadraria muito bem na hipótese colinérgica de formação de memória. E foi o que aconteceu. Teve uma resposta importante, teve uma segurança importante também, então a galantamina, nesse caso, foi utilizada. É o que moveu muito o estudo dentro da família Amyloideae, agora Amyloideae, na busca de substâncias, de plantas que pudessem produzir galantamina, porque, bom, galantamina, a diferença, o ponto aqui é uma molécula que é possível síntese, né? Não é possível sintetizá-la, porém, a produção via natural, ela também é interessante, né? Porque as mariláceas podemos trabalhar com elas, né, bem em cultivos, né? Portanto, houve muito interesse em estudos de plantas, né, que pudessem brindar ou quantidades expressivas de galantamina. Bom, também um trabalho do doutorado, no qual trabalhamos com espécies brasileiras, e nós identificamos aí dentro do nosso grupo, o professor Zanazzi também, na época também, onde eu fazia o doutorado, em Barcelona, algumas espécies que apresentavam níveis interessantes de galantamina, muito parecido às plantas usadas pela indústria para a obtenção de galantamina. Algumas outras também tinham importantes níveis de algumas outras substâncias, nesse caso aqui, papílio, parece ser, na Epiastrum papílio, papílio tinha muitos altos níveis de galantamina, e algumas outras plantas também, umas inclusive do Rio Grande do Sul, né, ambas aqui apresentavam montanina, uma outra esqueleto interessantíssimo. Bom, os estudos seguiram e a galantamina, né, a partir de alguns clones, já se conhecia, o Epiastrum papílio também, havia híbridos de Epiastrum papílio na Europa, né, mas existe uma patente, né, de uso de Epiastrum, do gênero Epiastrum, para obtenção de galantamina, né, para fins industriais. Né. Ao mesmo tempo, também existe uma patente, né, até também do grupo aí de Porto Alegre, justamente da montanina, né, que apesar de um esqueleto interessante no sentido de ser um tricíclico com uma azepina, né, com uma benzoazepina aqui, né, parece ser que a resposta mais interessante veio como anti-inflamatório. A
a patente até então do grupo aí para a montanina se refere basicamente a processos inflamatórios, né? Tanto uma patente aí entre a Universidade Federal com o Hospital de Clínicas, né? Bom, dito isso, aqui no Chile, sei que já meu tempo já está quase, né? Vamos acelerar um pouquinho. Aqui no Chile havia alguns indícios de que algumas plantas pudessem brindar também atividade anticolinesterase. Alguns trabalhos antigos, né, antes da minha chegada aqui, o trabalho dos meus colegas aqui, alguns colegas que aqui estão, né, o professor Chimenda, por exemplo, a gente pôde observar, foi possível observar algumas espécies que tinham boas valores de C50 na inibição de colinesterase. Os estudos em sílico indicavam outros núcleos, né? Então, esse estudo foi ficando por aí. Nós também vimos, né, em colaboração também com alguns outros colegas, que alguns outros gêneros também digamos, da América Andina ou da América Espanhola, aqui, nossa, né, não tanto a brasileira, que também haviam espécies, né, como a Zephyranthus carinata, que também apresentavam bons valores de inibição de colinesterase. Bom, uma maneira de fazer um screening rápido de plantas de amalidácea é justamente utilizar a técnica de cromatografia de gases, gases acoplados à espectrometria de massa. Existe metodologia, se pode identificar facilmente. Claro que nada é perfeito. Nós podemos ter um perfil de alcaloides fácil, podemos obter facilmente, não facilmente, mas digamos, aplicando algumas técnicas e algumas tendo acesso à livraria, né, à base de dados, né, de alcaloides. Existem algumas limitações, né? É possível identificar rapidamente possíveis espécies produtoras de galantamina, mas também é certo que nós também temos a formação e, às vezes, má quantificação, não tanto de galantamina, mas de outras moléculas, né, dentro dessa perspectiva. Porém, a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas tem sido utilizada para a busca de espécies produtoras de galantamina. Nós fizemos a mesma coisa, mas um estudo populacional, né? Nós estamos trabalhando com algumas plantas, né, especialmente do gênero Zephyranthus, que antes era um rodolírio, várias, tanto da zona onde nós estamos aqui, que é a zona central chilena, a região do Maule, como também a zona do deserto florido, que está mais ao norte, né? Aqui no mapa, mais ao norte, geralmente aí por Vallenar, Copiapó, que é a zona do deserto florido. Bom, existe uma grande variedade de flores aí, tá? Possivelmente a espécie aí mais conhecida é a Barnoldi, mas existem algumas outras. Existe até atualmente um trabalho de um colega justamente para ver está justamente fazendo análise genética, né, para ver se não existem outras espécies. Aqui um pequeno exemplo, né, para que se veja diferentes cores na mesma planta, né, qual é a química que está, ou a genética que está levando a isso, né? Aqui um deserto florido, que é um fenômeno que ocorre no Chile quando chove no deserto e as plantas vêm, é muito bonito, né? Aconselho a todos que têm oportunidade de vir ao Chile, venham no deserto florido quando existe o fenômeno, porque é muito bonito, é maravilhoso, né? As plantas existem tapetes no meio da areia, existem tapetes coloridos de flores, é realmente espetacular, é único, né? Fizemos um estudo populacional aí, identificamos vários alcaloides, vários, aqui passa um pouco rápido, porque o tempo está aí, né? Vários alcaloides tanto da zona desértica, e fizemos estudos de colinesterase. Bom, o que a gente pode identificar, já indo mais para o final, é que nossa zona aqui, que é mais centro-sul chileno, existe um tipo de esqueleto que está em maior quantidade nas plantas. À medida que nós vamos subindo, nós vamos em direção ao norte, nas zonas mais áridas, possivelmente nós agora nos deparamos com uma maior variedade e maior presença do esqueleto galantamino. E é isso que explica o aumento da atividade anticolinesterásica que nós estamos observando, especialmente nas espécies nas populações do deserto florido, do que nas populações da minha região.
Isso nós estamos fechando esse trabalho, ainda falta uma parte estatística que tem que ser terminada, mas possivelmente é isso que deve estar acontecendo. Na nossa região aqui também, essa espécie, que também fez parte do estudo populacional, mas ela é uma espécie da pré-cordilheira, existe também uma ideia de preservação, né? Nos estudos de micropropagação, justamente para preservar a genética, né, dessas espécies. Nós sabemos que, infelizmente, acontecem muitos câmbios climáticos. Atualmente, a gente machuca muito o meio ambiente. Poder ter bem delineado métodos de obtenção dessas plantas in vitro é algo também que faz parte dos meus objetivos. Não é uma área que eu domine muito, não é, né, mas estamos participando de trabalhos com colegas aqui que assim o fazem, né? Eu me dedico mais à parte química, porém os colegas se dedicam à formação, né, dos microbulbos, né, justamente para a proliferação dessas plantas. Também no caso de que exista alguma substância de interesse, pode existir também uma micropropagação inicial para ter uma base de plantas para cultivo exterior. Né? O que nós temos aqui observado, nós conseguimos, né, nessa espécie foi realizado a bumificação in vitro. Né? Em várias espécies se consegue, né, uma coisa conhecida é uma lidácea, porém, sempre existe necessidade de confirmar, de comprovar, porque a genética de cada planta também são mais difíceis, né? Talvez é mais fácil, mais difícil. O que eu quero chamar a atenção aqui justamente é que aqui a planta manteve a sua genética, aqui é uma tabela quantitativa de alguns alcaloides observados, aqui da planta wild type, e aqui do bulbo que nós obtivemos por microcultivo. Uma olhada se não prestamos muito bem atenção, podemos ver, né, ou podemos dizer que o microbulbo, o bulblet, né, produz menos alcaloides, é verdade, e muito menos variedade, é verdade. Claro, isso aqui a extração foi feita quando houve a pequena formação do bulbo, nós fizemos a extração. O que é interessante observar aqui é que a genética do núcleo que a espécie nativa, que a espécie, né, a wild type produz, se mantém, né, obviamente se mantém no bulbo, né, se mantém no microbulbo, né, no bulblet. Não existe variabilidade do esqueleto, mas existe a formação do mesmo esqueleto tipo, né, tipo a hemantamina aqui era maioritário, ou tazetina aqui também se mantém, aqui existia a galantamina aqui se mantém, e outros tipos de galantamina se mantém também, licorina não existia os outros alcaloides que provêm de licorina, porém a licorina se mantinha, quer dizer, nós conseguimos manter isso, e claro, uma planta cultivada in vitro, não existe o aporte de ultravioleta necessário para todas as suas funções metabólicas, mas ela mantém, né? Então esse foi um trabalho que foi realizado aí, finalizado esse ano. Como perspectivas em amalidácea, na minha opinião, um pouco pessoal, eu acho que o objetivo maior aqui é a obtenção, atualmente, tentar poder otimizar novos métodos que possam substituir, cedo ou tarde, o método ácido-base clássico. O ácido-base clássico tem a sua importância, tem a sua função, permite uma quantificação rápida, mas também existe a possibilidade de degradação de componentes ou de formação de artefatos. Estudos metabolômicos, eu acho que cada vez mais é a tendência, obviamente, como em várias outras plantas, famílias, origens naturais, micro-organismos, fungos, etc., etc. Eu acredito que o advento da galantamina como fármaco deixou em stand-by um target importante das amalidáceas, que é a atividade antitumoral. Eu acho que isso vai voltar a crescer, né, o que já está ocorrendo, né? Bases, o scaffold dessa isoquinolina e do metileno dióxido, que são geralmente se entende como a parte mais tóxica. Eu acho que com modificações químicas ou de repente, alguns estudos de fragment-based, né, para obtenção de drogas novas e candidatos, né, ligandos novos, eu acho que é uma tendência, acho que pode ser uma tendência. E, claro, a micropropagação, porque a parte que possa brindar valor biológico, no sentido de produção de fármacos, pode também, e evidentemente, nos permite preservação do germoplasma. Além de que
no caso da amabilidade especialmente, existe um fator ornamental aí, né, que está dentro, né, da parte econômica. Da minha parte é isso, simplesmente quero dar um agradecimento aqui a alguns colegas aqui de colaborações que nós temos atualmente, né? Alguns professor da Universidade Federal, meu professor aí, o professor José Zonazzi, né? E os grupos que colaborei e que seguimos colaborando. Agradecimento especial, claro, ao professor Zonazzi, que foi meu orientador aí do mestrado e co-orientador do doutorado. Aqui no Chile, o professor Guilherme Schmeda. E também sempre coloco atualmente, recentemente, nós perdemos o que foi o precursor do estudo das amalidáceas dos últimos 30 anos. Da parte química, não teve ninguém que conseguiu um avanço tão grande como foi o professor Jaume Bastida, da Universidade de Barcelona, que foi meu orientador de doutorado, faleceu no ano passado, né? Mas deixou um legado que a gente vai tentar levar. Tá? Mas algumas instituições que nos ajudam aí, parte financeira e universidades, e muito obrigado. Obrigado, Jean, pela desculpa os 5 minutos aí, 55, desculpa aí. Não, tudo certo. Estou marcando aqui. Não tem problema. Bom, pessoal, a gente normalmente abre agora um espaço para perguntas, né? Se alguém tem alguma curiosidade ou quer fazer alguma pergunta para o Jean, a gente mantém aqui o microfone aberto para que possam fazê-lo. Eu, na verdade, eu tive só uma curiosidade, não sei se eu entendi bem. Eu não me lembro agora qual foi a espécie que vocês encontraram aquele alcaloide na forma de heterosídeo. Foi Piastrum? Foi a Piastrum Punícium, não, a Punícium. O heterosídeo foi a Punícium. Tá. Era do Punícium, Eu acredito que tem no Rio Grande do Sul também. Deve ter. Ela está bem bem espalhada no Brasil, vários lugares, alguns outros. Já volte e meia eu vejo uma foto por aí de alguém que bota uma foto de uma Punícium em algum outro lugar. Sim, ela é bem distribuída. Pelo que eu entendi, vocês fizeram um extrato etanólico e não fizeram ácido base, a extração clássica. Não foi feito ácido base, exatamente. Vocês fizeram já direto a extração etanólica e fizeram uma separação para o Cefadex, né? Isso. Se vocês tivessem feito uma extração ácido-base, acredita que já teria hidrolisado aquele açúcar? Eu acho que sim. Teria hidrolisado por uma hidrólise ácida ou alcalina, né? Teria... Não, geral, porque quando a gente realiza a extração ácido-base, nós nunca isolamos heterosídeos. Nunca. Eu, pelo menos, nunca isolei. Colegas também que a gente trabalha, depois ela é necessário, né? Porque existe a necessidade, é uma base, heterociclo, nitrogênio no heterociclo. Vai ter um pKa sobre 8, 8,5. Então, tu tem que levar o pH a 10 para garantir que todo alcaloide particione na fase orgânica. E aí é que há a possibilidade de se perder, né, alguns heterosídeos, né? Eu acho que se perdem. Por outro lado, se é um heterosídeo, se não se perdesse, mas é um heterosídeo, assim, talvez com mais açúcares, talvez nem possamos particionar com acetato de etilo, alguma outra orgânico clássico, então talvez fique na fase aquosa, a gente não consiga retirá-lo também. Tem vários poréns, né? Vários poréns aí que... Mas são coisas que, né, também não se pode ver tudo, né? Também a gente sempre vai perder um pouco de metabólito. Estudar e ver o que mais interessa. Né? Legal, não? Interessante. Professor Zé Ângelo levantou a mão. Quer fazer uma pergunta? Sim. Abrir a câmera, por favor. Oi, Jean. Boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Parabéns aí pela apresentação, por compartilhar conosco aí as tuas descobertas. Aí. Eu tenho uma curiosidade, eu li um artigo recentemente que dizia que se preconizava o uso,
uma possibilidade, né? Não uso de fato, uma possibilidade de utilizar a galantamina como um preventivo para a doença de Alzheimer. Seria uma molécula relativamente segura enfim, é um pouco inicial, polêmico, mas seria um preventivo para, evidentemente, pessoas que tivessem alguma possibilidade, né? Tu já chegaste a ver alguma coisa a respeito? Eu diretamente li pouco sobre isso, mas sim, vi essa estratégia, digamos, né, na utilização, mas claro, o que eu também vi é a utilização de anti-inflamatórios já pessoas de uma idade que passam dos 50 anos, por exemplo, utilização preventiva de anti-inflamatórios, né? Isso também está. Não sei se o fato da proposta de galantamina nesse sentido como um preventivo vem do maior estudo de anti-inflamatórios como preventivos. Não sei se tem algo mais. Tem que ver. Eu acho que a ideia é ver se a galantamina de fato gera neuroproteção. A gente não sabe bem ao certo ainda se ela gera neuroproteção, porque só preventivamente para inibir a colinesterase, aí eu acho que não tem nenhum sentido. Mas se ela realmente promove neuroproteção por alguma razão, existem alguns estudos que parece que evita a formação de placas beta-amiloides, mas são poucos estudos, não são muitos. Aí poderia ser uma ideia, mas está muito crua ainda a ideia, está muito nova na ideia, né? Mas eu realmente ouvi alguma coisa de galantamina. O que está mais adiantado no que eu entendo, é algum anti-inflamatório. Um anti-inflamatório específico, algum inibidor de leucotriena, algum montelukast, alguma coisa assim, em pessoas em cima de si, especialmente aquelas que já têm algum histórico na família de Alzheimer. Então já se está pensando diminuir a inflamação neuronal, porque Alzheimer parece que o que indica é uma inflamação que simplesmente está acelerada, mas é uma inflamação. No fim das contas, ao que parece, o Alzheimer é uma inflamação, mas é uma inflamação que está muito acelerada, muito rápida, muito acelerada. Parece que vai por aí a coisa. Tá bem, obrigado, então. Obrigado a você. Bom, pessoal, mais algum questionamento? Bom, de qualquer forma, te agradeço por aceitar o nosso convite. Não, né? Prazer. De longe, mas de perto, né? De longe, mas de perto. Não é tão longe assim, né? Pois é. Estou te esperando aqui, né? Vê se vem. Ah, pois é, né? Quem sabe as férias. Então tá. Gente, boa tarde. Jean, muito obrigado. Bom trabalho e nos falamos, então, futuramente. Para vocês também. Tudo de bom aí. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde.